és santo e fiel, Tu és Salvador e amigo, Tu és tudo que eu preciso, Senhor. És resposta às perguntas, és razão de todo ser. Tu te moves e me aquietas, Senhor. Tu és Senhor do céu. Tu és o caminho, verdade e vida. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és. Tu és glória e aleluia, esperança e paz pro mundo. És o alfa e o ômega, Senhor. És conforto, és refúgio, és o amor que veio à cruz. És bondade e compaixão, Senhor. Tu és Senhor do céu. Tu és Senhor do céu. Tu és o caminho, verdade e vida. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és Senhor do céu. Tu és o caminho, verdade e vida. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és o verbo de Deus. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Queridos, boa noite, um prazer imenso estar com você e mais uma vez nesse culto, nesse momento que estamos vivendo. Eu quero começar o estudo de hoje perguntando o seguinte: quem é o responsável? Quem é o responsável? Você vai me dizer, ok, Cid, vamos lá.
Quem é o responsável do quê? Quem é o responsável de quê? A gente sabe que muita coisa tem sido colocado na culpa um de outro aí, né? Tentando descobrir quem é que foi o culpado desse vírus, onde é que foi que começou, como é que se espalhou, quem não espalhou. Então, pessoas põem culpa no governo da China. A China disse que não tinha nada a ver, que ela não sabia, que ela avisou a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz, olha, a gente não conhecia o vírus. E aí fica um jogo de empurra-empurra, né? Estão dizendo que até do Bolsonaro é a culpa desse vírus, né? Essas coisas que a gente escuta por aí. Mas eu quero pensar com você o seguinte, um pouco hoje à noite, sobre esse assunto. Quem é o responsável? Essa é uma pergunta que é feita, e eu creio que todos nós fazemos ela, quando alguma coisa dá errado, né? Então, pense em qualquer situação da vida. Alguma coisa deu errado, aí a gente pergunta, quem é o responsável? Né? Houve um erro, um acidente, alguma coisa deu errado, alguma coisa quebrou. Então a gente pergunta, né, quem é o responsável? Quem foi o culpado disso? Né? Responsável meio junto com o culpado ali. Normalmente é uma pergunta que a gente faz. Né? Quem é o responsável é uma pergunta que a gente faz também quando a gente quer alguma coisa. Né? Então a gente chega num determinado órgão público e a gente está querendo alguma coisa, quer pedir alguma coisa para a prefeitura ou para algum outro órgão né, do poder público, a gente quer saber quem é o responsável, né? Quando é uma criança, né? Para onde ir, qual caminho a seguir? Os pais são responsáveis, né? Então, num certo sentido, uma criança perdida, a gente quer saber quem é o responsável por essa criança, certo? Quando nós pensamos na igreja, não é muito diferente, certo? Quem é o responsável da igreja? É uma resposta que nós já temos, né? Mas quando nós pensamos em liderança, em termos de direcionar o rebanho de Deus, nós sabemos que algumas pessoas têm uma responsabilidade maior, têm umas responsabilidades mais pesadas sobre os seus ombros. E quando nós pensamos em liderança, até de uma forma geral, não só dentro da igreja, quando a gente não tem uma liderança, não tem uma boa liderança, né, os empreendimentos costumam ficar parados, né? Costumam não ir para frente. Então, quando a gente pensa em termos da igreja, existe um peso, né? Uma responsabilidade sobre essa liderança. Nós entendemos que Cristo é o cabeça, mas nas congregações locais, onde a grande igreja de Cristo ao redor do mundo ela é apresentada, é nas congregações locais que a gente percebe isso, que a gente vê isso, que a gente tem a necessidade disso funcionando. Né? Então essas pessoas têm a responsabilidade de conduzir o rebanho ao crescimento, conduzir o rebanho à maturidade, ao bem-estar. E bem-estar eu não estou simplesmente pensando em deitar na rede e não ter nada que me atrapalhe, muito pelo contrário. É o bem-estar espiritual, saber que a gente está bem com Deus, apesar das coisas à nossa volta talvez não estarem tão bem assim. Eu falo isso porque o texto que eu queria ler para vocês hoje à noite, em 1 Timóteo, ele trata sobre essas 3 epístolas pastorais que Paulo escreve, né? A 1 e 2 Timóteo e também de Tito, escrevendo para jovens pastores, dando um direcionamento para eles. Eles como líderes do rebanho, Paulo está dando esse direcionamento. Escreve para líderes, Paulo escreve para líderes, e são livros ótimos para se tratar com liderança eclesiástica, com liderança da igreja local, né? Seja o pastor, seja os presbíteros, a liderança de uma forma em geral. É muito bom estudar esses livros, onde Paulo ensina esses 2 jovens, né? Tito e Timóteo, como se comportar diante da responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus. Alguns assuntos que a gente vê em Timóteo, por exemplo, né, como resolver conflitos, problemas com adoração, cultura, outros líderes, a gente vê isso muito dentro dessa carta. Né? E quando isso não é tratado, quando isso não é cuidado, cria um problema muito grande, cria um problema maior. E esse é um dos problemas que cria, é chamado de desunião. Desculpa, queridos. Desunião entre o corpo de Cristo. E isso é muito perigoso. Né? E como é que o líder vai tratar tudo isso? Como é que ele se comporta diante de tudo isso? Né? E alguns líderes, às vezes, chegam a quase ter um papel como Deus diante de algumas
situações, ou não que ele talvez se coloque nessa situação, mas às vezes as pessoas esperam isso, né? Pastor, meu marido foi embora de casa com outra mulher, o que é que eu faço? Como que a gente pode resolver? Pastor, me ajuda. Como às vezes se o pastor conseguisse resolver uma situação assim. Então é interessante, em alguns artigos que eu estava lendo para preparar esse estudo, que o papel principal da liderança, ele não se concentra tanto na responsabilidade, é importante, não há dúvida nenhuma, mas o papel do líder cristão, ele está muito mais ligado no fato de estar a serviço. Presta atenção, o papel da liderança não é tanto da sua responsabilidade, é também. Não é que o líder não tenha uma responsabilidade, mas é muito mais em estar em serviço. E a gente já vai tratar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Isso evita, por exemplo, um pensamento de a gente delegar algumas responsabilidades para o pastor. Se a responsabilidade é maior do pastor, eu não estou falando da responsabilidade, talvez tanto do pastor entender o seu papel, isso é muito importante, mas a responsabilidade, por exemplo, quantas vezes a gente conhece histórias, eu acho que isso não acontece na nossa igreja, né? Histórias de pessoas que simplesmente deixam os filhos lá na igreja e achando assim, agora os professores da EBD é que precisam cuidar e tomar conta do meu filho e consertar tudo aquilo que eu não consigo durante a semana, né? Então, quando nós entendemos que cada um tem a sua responsabilidade, mas que o papel maior, o papel principal da liderança, e eu estou falando muito sobre liderança, mas não vou pregar sobre liderança, viu? Qual é o nosso papel como membros da igreja, que a gente faz parte do corpo também, né? Mas isso nos deixa mais tranquilo no sentido de evitar delegar algumas responsabilidades que são nossas para o pastor ou para a liderança da igreja, tá bom? E essa é a responsabilidade da liderança, estar em serviço, estar ali disponível, essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade em estar presente, em ajudar, né? Com isso em mente, queridos, com essa introdução em mente, nós podemos estudar essa carta que é escrita para líderes e extrair princípios muito valiosos para a nossa vida cristã, tá bom? Para você e para mim. Então eu lhe convido a abrir em 1 Timóteo capítulo 1, tá bom? Livro de 1 Timóteo, capítulo 1, e você vai ler o versículo 1 e 2 do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Alguém da casa aí lê, enquanto eu tomo uma água aqui para molhar a garganta. Pode alguém aí ler em voz alta? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ok, já leram? Vamos lá. Essa carta de Paulo a Timóteo, e assim como Tito também, e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele também trata muitas questões, por exemplo, sobre os presbíteros e os líderes na igreja local, né? O texto que vocês leram diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dando saudações aqui para Timóteo, e como eu falei, nessa carta e também no segundo, e em Tito, por exemplo, uma das coisas que mais chama a atenção são as qualificações para os presbíteros e líderes da igreja, que não é algo que é válido somente para, mas também para. Ou seja, as qualificações da liderança que se espera para a igreja local, de presbíteros, de líderes, de um pastor, também é algo que se espera, que se almeja nos seus membros, certo? No corpo como um todo, né? Não apenas da liderança. A gente vê aquelas especificações e nada disso difere de alguma coisa que eu e você devemos ter na vida cristã. Mas o que eu quero frisar aqui hoje à noite, nessa saudação que Paulo dá nessa carta para esse líder, jovem Timóteo, é bem interessante, certo? Paulo se identifica como apóstolo de Cristo, alguém que viu, que andou com Cristo, né? Dizendo que ele tem um mandato de Deus e também de Cristo,
E ele está passando esse mandato para Timóteo, né? E ele dá uma saudação muito bonita para Timóteo, que era isso que eu queria ver com vocês. Quando ele diz graça, misericórdia e paz, da parte tanto de Deus quanto de Cristo Jesus. E eu queria hoje à noite observar com vocês essas 3 saudações que Paulo dá. Primeiro ele fala sobre graça. O que nós entendemos como graça? Graça, uma das definições que nós temos, é um favor imerecido, né? Um dom que Deus oferece ao homem, tornando capaz de alcançar a salvação. Não por mérito próprio, mas porque é graça de Deus. Então, graça é um favor imerecido. Nós conhecemos, por exemplo, um texto em Efésios, onde ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, nós entendemos que graça parte de Deus. Paulo está falando para esse jovem Timóteo, dizendo, Timóteo, quando eu te saúdo com a graça de Deus, isso é profundo. A gente tem que parar para pensar um pouco nisso, né? Graça de Deus, parte de Deus. O homem não fez nada. Timóteo, você não fez nada para isso. Nós não merecemos, eu e você não merecemos, mas recebemos. Não é gostoso de ouvir isso? De receber um favor imerecido? Eu recebo algo que eu não deveria merecer, né? É um ato de amor incondicional de Deus. Porque ele não está condicionado a alguma coisa que a gente fez. Porque se é algo que eu não mereço, que eu não fiz nada para merecer absolutamente nada, é um ato de amor incondicional. Porque independe das minhas ações, das minhas atitudes. É totalmente de Deus. Demonstra a grandeza de Deus, demonstra o amor de Deus. Se demonstra a grandeza de Deus, demonstra, pelo contrário, a minha pequenez. Porque eu não consigo fazer nada para minha salvação. Eu vou morar no céu, querido, por toda a eternidade, com Deus, e porque isso aconteceu não por alguma coisa que eu fiz, e não por alguma coisa que você fez. Isso é graça de Deus. Queridos, eu não sei para vocês, mas para mim, graça é tudo de bom. Graça é animador. E eu vou obedecer, então, a tudo o que esse Deus maravilhoso quer de mim. Por quê? Porque ele me deu a salvação, totalmente de graça, algo que eu não merecia. Paulo também cita para Timóteo, além de graça, ele fala sobre misericórdia. O que é misericórdia? Eu estou definindo aqui misericórdia, como outros já definiram, não fui eu que inventei isso, né? Mas é um livramento imerecido. Se graça é um favor imerecido, se graça significa que a gente recebe alguma coisa muito boa que nós não merecíamos, misericórdia significa que nós merecíamos receber uma coisa muito ruim e a gente é isento disso. Tem um pouco a ver uma coisa com a outra, né? Parece que é a contrapartida de uma mesma moeda, né? Graça, eu não merecia, mas eu ganhei. Misericórdia, eu merecia e não ganhei. E o que eu merecia? Castigo. O que eu merecia? Condenação. Né? Então, talvez essa diferença em relação à graça. Enquanto graça está dizendo você não merece nada, você ganhou uma coisa boa. A misericórdia está dizendo você merecia uma coisa ruim, porque você é desobediente, você é pecador, e você não vai ganhar isso. É tirado. Parece que quando a graça entra, a misericórdia tira a condenação, né? Graça significa também misericórdia de Deus, porque a gente merecia a condenação. Nós fizemos tudo para merecer. Queridos, eu e você, nós ofendemos a divindade. Nós demos um tapa no rosto de Deus. Nós cuspimos em Deus. Nós ofendemos, muito mais do que uma ofensa, de falar alguma coisa, nós pecamos contra a divindade. A divindade disse, para cá, e nós fomos para lá. Nós viramos as costas, né? Nos é dado uma escolha e nós escolhemos a desobediência. E essa escolha que foi dada a Adão e Eva, muitas vezes nós queremos culpá-los, né? Mas acho que se eu estivesse lá no Éden, eu cometeria o mesmo pecado, e eu creio que você também. Então, a partir desse momento, o pecado entra na humanidade, e aí, como Adão agora gera filhos, todos nós somos filhos de Adão e Eva, nós, então, fomos agraciados com o mal, se eu posso assim dizer, né? Nós fomos agraciados com uma condenação eterna, afastados de Deus, totalmente passivos de castigo. Eu e você somos. Nós não temos escape. Quem é que poderia nos livrar disso?
De novo, assim como com a graça eu não fiz nada para merecer, agora com a misericórdia significa que eu tinha um castigo sobre mim com todas as forças, eu merecia mesmo esse castigo. E eu não consigo, pelas minhas próprias forças, escapar disso. Mas por amor, por graça, e aí a gente não consegue definir outras coisas, por misericórdia, repetindo o ponto aqui, Ele nos livra. Ele nos livra. Meus queridos, eu não sei para vocês, mas para mim, misericórdia é tudo de bom, é animador. E aí me faz querer obedecer a tudo ao que esse Deus maravilhoso quer de mim. Então, seja por graça, seja por misericórdia, eu vou me animar nos caminhos do Senhor e vou obedecer. Paulo termina mais uma saudação falando sobre paz. E essa última que eu quero ver com vocês, paz é o quê? Paz é um sentimento imerecido. Graça, favor imerecido. Misericórdia, livramento imerecido. E paz agora é um sentimento imerecido. Por quê? Porque essa paz, né? A gente às vezes vê pessoas falando assim, que a paz te acompanhe, né? Vai em paz, ou só a paz, né? Tem alguns países, algumas regiões do nosso país que fazem mais isso, né? E às vezes até no meio evangélico, às vezes mais para o meio pentecostal a gente vê muito isso, né? Ou a paz, irmão, a paz, Deus te acompanhe, né? Que a paz te acompanhe e tudo mais. Então, dá uma ideia de livrar de um conflito, né? Vai em paz. Mas aqui o negócio é mais sério. O conflito é muito maior, porque é um conflito contra a divindade. Então, nós entendemos que o contrário de paz é conflito, né? E aí, com quem é esse conflito? E nós precisamos parar para pensar nisso. O conflito que nós temos é um conflito muito grande, um conflito problemático, porque é um conflito com Deus, é um conflito com a divindade. É um conflito catastrófico, né? Com consequências catastróficas, avassaladoras, né? Que abalam céu e chão. Nós estamos em guerra. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz. Qual a esperança da vitória se a gente vai lutar contra a divindade? Nenhuma. Paz, queridos, paz. Cessa o barulho, cessa a luta, cessa o barulho das brigas, cessa a gritaria, cessa a morte, cessa a batalha, cessa os cavalos, a espada, os gritos, tudo cessa, há um silêncio. Porque nós temos agora o perdão dos nossos pecados, nós temos paz. Meus queridos, eu não sei para vocês, mas para mim paz é tudo de bom, é animador. E eu vou obedecer a tudo o que esse Deus maravilhoso quer de mim. A tudo que esse Deus maravilhoso quer de mim. Eu vou ler mais uma vez o texto que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu termino fazendo algumas colocações. Timóteo é um livro para a liderança da igreja. Pergunta, ele serve para nós? Esse livro de 1 Timóteo, você consegue ver princípios que você pode aplicar na sua vida? Você pode fazer apropriação dessas saudações que Paulo fez? Você pode receber na sua vida essa saudação dizendo: meu querido, graça, misericórdia e paz sobre a sua vida? Após tudo isso, todo esse sentimento de alegria, de ter a graça de Deus e de Cristo, ter a misericórdia de Deus e de Cristo, ter paz com Deus e com Cristo, eu deixo duas perguntas para você pensar. Primeira, se nós não usufruirmos dessas bênçãos de graça, misericórdia e paz, é culpa da liderança da igreja? Se eu não tenho uma vida de graça, misericórdia, de paz com Deus,
se eu não estou usufruindo de um verdadeiro relacionamento com Deus, se eu não estou andando bem nos caminhos de Deus, eu posso colocar a culpa, por exemplo, na liderança da igreja? Estou pensando até de uma forma geral, claro que quando a gente pensa na igreja local, nós pensamos na nossa liderança aqui, certo? O pastor não me pediu para pregar nada disso. Mas como Timóteo é um livro para liderança, algumas pessoas falam, não, mas isso era para um líder, né? Não serve tanto para o membro. O membro não precisa ter todo aquele padrão de esposo de uma só mulher, de ser fiel, de os filhos no caminho do Senhor, não dado ao vinho, hospitaleiro, essas coisas. É só para a liderança, não é para os membros. Muito pelo contrário, é para todos nós. Então eu te pergunto, se não está havendo um crescimento espiritual na sua vida, é culpa da liderança da igreja? Se eu entendo que mais do que responsabilidade da liderança, você tem que estar disponível para servir. E queridos, a nossa liderança está. Vocês têm acompanhado que o pastor, que os homens dessa igreja, que os líderes, homens e mulheres que têm ocupado responsabilidades com vários ministérios na nossa igreja, departamento lá com os cadetes, os jovens, as reuniões de homens, as reuniões de mulheres, o encontro de casais, culto da família, EBD, culto domingo, não só nesse período de pandemia, mas como um todo. A nossa liderança tem sido uma liderança serva. A liderança da nossa igreja local aqui em Benevides, na Cristo é Vida, tem sido uma liderança exemplar. E se alguma coisa na sua vida cristã não está indo para frente, não está funcionando, é culpa da liderança? Quando a gente olha para um texto desse, será que não dá para pensar na nossa responsabilidade de usufruir dessa graça, dessa misericórdia, dessa paz com Deus? A segunda pergunta que eu faço, e termino aqui logo depois com uma oração, é a seguinte: você já pensou em todas as pessoas que não estão usufruindo disso nesse momento? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas onde a graça de Deus não faz parte da vida dela? Onde ela não tem misericórdia, ela tem castigo? Porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. A misericórdia e a justiça de Deus andam juntos. Isso dá um estudo maravilhoso, uma hora para a gente pesquisar mais. Como quando você foca apenas no juízo, é capenga o nosso evangelho. Quando você foca apenas na misericórdia, no amor, aí você vê uma teologia liberal que também é capenga. Deus é justo, Deus é misericordioso. As duas coisas andam juntas. Tem muitas pessoas que não estão usufruindo da misericórdia de Deus, mas estão debaixo do juízo e do castigo de Deus. Por fim, quantas pessoas não têm paz com Deus? Não têm paz nos seus relacionamentos, não têm paz na vida, não têm paz com a esposa, com o marido, com os filhos, porque não têm paz com Deus. Deitam a cabeça no travesseiro e não sabem o que vai acontecer da sua vida. Nós temos uma responsabilidade, queridos. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade de aplicar na nossa vida e querer aplicar isso na vida dos outros. Não a nossa responsabilidade de forçar os outros, mas de testemunhar, de falar. Tenho falado muito com os homens nas últimas 3 semanas sobre testemunho. Toda terça estou dando uma palavrinha lá no encontro de homens no Zoom. Tiago já deu o testemunho dele, irmão Chiquinho já deu, irmão Antônio, irmão Oséias. Cada semana, terça-feira, um dos homens tem dado testemunho. Nós estamos vendo o texto de 1 João 5, 4 e 5, onde fala ali sobre o testemunho é esse, que Deus nos deu vida. Essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Muitas pessoas não têm, e é responsabilidade minha e sua de levar isso adiante. Queridos, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus estejam sobre você. Que você possa tomar posse disso. Que você possa transmitir isso para os outros também. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por esse texto em Timóteo que nos motiva, nos incentiva a uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão com o Senhor. Somos gratos pela Tua graça, Tua misericórdia e Tua paz. Que possamos aplicar isso nas nossas vidas e transmitir isso para aqueles nossos parentes que não são crentes, para os nossos vizinhos, para as pessoas que ainda não Te conhecem.
Peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Cipe, Daniel Cipe, pela palavra compartilhada. Agradecemos a Deus. Estamos aqui só fechando o nosso culto e fechando esse domingo, né? Louvamos muito a Deus em poder ter esse tempo, ainda que dessa forma, continuando dessa forma. A partir da semana que vem, nós vamos ter algumas mudanças. Então, creio que os irmãos já estão informados, lembrando de manhã, mas eu vou ressaltar ainda um pouco mais aqui, tá certo? Primeiro, quarta-feira, vamos manter a nossa reunião através do Zoom, a reunião do culto da família e oração, como nós temos feito ao longo desses meses aí. No domingo, de manhã, às 9 horas, nós teremos então o culto presencial, culto na igreja, vamos retornar. Então, próximo domingo, estaremos na igreja, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que a liderança está imobilizada, está organizando. Confie que nós estamos buscando fazer da melhor maneira realmente, para que tudo corra muito bem. Orem também pela igreja, por esse retorno, e paralelo ao culto de manhã, às 9 horas da manhã na igreja, também nós vamos dispor para aqueles irmãos que não puderem chegar, alguma forma aí de culto também, tá bom? No próximo domingo. E no domingo à noite, nós continuamos ainda utilizando aqui através do YouTube. Então, segue a programação da igreja agora com essa mudança. Essa mudança é por tempo indeterminado. Nós vamos começar e vamos avaliando ao longo das semanas como as coisas vão acontecendo. Então, sigamos orando e lembrando também dos nossos seminaristas, nossos missionários, lembrando nossos irmãos em várias situações mais carentes, né? E assim cada família, cada um dos irmãos. Vamos orar, encerrando o nosso culto e pedindo a bênção do Senhor para essa semana que estamos começando. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, mesmo, Deus, cada um na sua casa, através desse vídeo. Pedimos a tua bênção sobre nossas famílias. Olha as nossas crianças e adolescentes e jovens, olha os casais da nossa igreja, Pai. Olha, meu Deus, cada família e nas suas circunstâncias. Pai Santo, peço tua bênção para esse próximo domingo que vem, quando vamos reabrir a igreja e ter pela manhã um culto. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que seja um tempo maravilhoso, um tempo muito bom, e que os irmãos nas casas, os que não podem chegar, que também tenham, ó Deus, um momento muito bom aproveitando com a família. Abençoa, Senhor, assim a nossa igreja, abençoa a nossa liderança, abençoa suprindo, ó Deus, os recursos, toda a nossa necessidade para fazermos o melhor para a glória do Senhor, para a edificação da igreja, para alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Abençoa assim, Senhor, as nossas vidas e dá-nos a todos uma semana frutífera, uma semana abençoada, guiada e guardada pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a tua gloriosa vinda. Em teu nome mesmo é que nós oramos, Pai. Amém e amém, Senhor.